E aí, tudo bem, meus queridos? Vinícius Cardoso, da Atualizo para mais um vídeo. Vinícius, eu fui demitido. Como é que fica o meu empréstimo consignado CLT? Já começou, né, gente? Já começou. O Brasil ele tá desacelerando e a demissão tá acontecendo. E o pior, muita gente fez o empréstimo consignado CLT. E como é que vai funcionar? Então, nesse vídeo, eu quero tentar te ajudar, tá? O que tu vai fazer? O teu guia de sobrevivência do empréstimo consignado CLT. Tu foi demitido, já é horrível. O que vai acontecer? Quais são os termos e o que o banco pode realmente fazer contigo ou não? Primeiro, tu tem que entender qual é os termos de garantia que tu assinou o contrato, porque muitas pessoas assinaram um contrato consignado CLT lá atrás, bem no comecinho, onde eles não colocavam FGTS como garantia, não colocavam absolutamente nada como garantia de contrato. Não tinha. Claro que esses novos contratos de agora, muitas coisas foram alteradas. Então, dá uma olhada qual é o termo de garantia do teu contrato CLT. Tu foi demitido. Vamos lá. Tu vai trabalhar o aviso prévio normal. Tu vai receber a multa do FGTS normal. Se tu não tiveres nada, nenhuma cláusula de garantia, vai entrar o teu FGTS normal e vai estar a tua rescisão. O que pode acontecer é no contrato de rescisão ter uma parcela descontada daquele mês referente do aviso prévio. Isso pode acontecer. Tá, Vinícius, mas e aí? E como é que fica esse saldo? Gente, vamos lá. Pelos contratos que tinham anteriormente, o que o banco falava? Que vai ficar preso, o dinheiro vai ficar devendo ali como um saldo, e esse saldo ele vai ficar com juros todo mês. Pensa comigo. A dívida não vai sumir. Ela vai continuar ali, tu pegou o dinheiro. O banco, depois que tu for novamente admitido, ele pode novamente fazer o desconto. Até mesmo o banco vai forçar isso aí. Só que a gente ainda não tá tão ainda, como é que eu vou dizer, adaptável a essa situação. O que tu tem que fazer? Primeira coisa, Vinícius, ele pode pegar todo o valor da minha rescisão e pagar? Não, não pode. Na verdade, depende do contrato, mas teoricamente ele não vai poder pegar o saldo da tua rescisão. E os 10% do FGTS? E o valor do FGTS ele pode pegar? Se tu assinou um contrato, sim. Mas de prática não está acontecendo, pelo menos que eu olhei nos comentários, não está acontecendo esse tipo de pendência. O que está acontecendo? Eles vão lá, fazem a quitação normal do teu contrato e no dia certo eles vão fazer o desconto do mês daquela parcela e já era. E o saldo é bom tu negociar com o banco. E por que eu te digo isso? Porque vai virar uma bola de neve muito grande. Pensa que a taxa é de 3% ao mês. O banco vai diminuir essa taxa? Não. Só que vai ficar 3% em cima do que tu está devendo, do valor de incidência, e isso vai construir uma bola de neve muito grande. Então, tu verifica o termo de rescisão, se foi descontada a parcela certinha do mês, da quitação, e tenta entrar em contato com o banco para exigir uma quitação da dívida, caso tu queiras. Pô, Vinícius, eu recebi minha rescisão, recebi o FGTS e eu quero quitar essa dívida. Entra em contato com o banco e quita. Quita a dívida. Não deixa essa dívida pendente. Essa dívida vai ser um horror, porque ela vai ser juros sobre juros em cima de um valor que está parado. Ah, mas quando eu arrumar um trabalho eu vejo. Bom, a gente tem que entender uma coisa. Quando tu arrumar um trabalho, tu vê. E quando tu arrumar um trabalho, se o salário que tu receber for menor que o atual, o valor da parcela vai continuar e vai ser maior. Então aproveita essa onda, tenta fazer o quê? Negociar com o banco. Olha, eu fui demitido, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco da minha rescisão, eu quero quitar e eu quero fazer um reparcelamento com um valor menor. Tenta negociar, porque o banco ele vai querer fazer isso, tá? Bom, lembra que tu autorizou o banco a descontar os valores sempre. Se tu tá com a projeção de não pagar esse empréstimo, assim, ó, não vai deixar o dinheiro parado na tua conta. Se tu fez com o Bradesco, não deixa o dinheiro parado na conta do Bradesco. Se fez com o Santander, não deixa o dinheiro parado na conta do Santander. Limpa, porque tu pode ter dado uma autorização para descontar em conta corrente, descontar das tuas aplicações financeiras. Tinha contratos do Banco do Brasil, que os clientes estavam aqui me falando, que eles descontariam até do cheque especial. Então, não deixa o dinheiro parado no banco em que tu tem um desconto da CLT, que tu fez um empréstimo. Migra. E a outra coisa, vai ficar parado, vai ficar acionado e tu vai ter que fazer todo o movimento de novo. Então transfere o saldo e se o banco tentar descontar ou bloquear o teu dinheiro indevidamente, tu pode gerar um processo judicial por indenização, tá?
Vamos lá. O teu problema, se aconteceu, tá? O teu patrão não descontou as parcelas que deveriam. Tipo, ele não pagou naquele mês diferente. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Vamos supor que tu foi demitido em outubro. E aí tá pendente no banco a parcela de setembro. Se foi descontado no teu contra-cheque, então isso tem que ser certinho. Se foi descontado, tu vai ter que fazer uma negociação com o teu chefe, dizer, olha, cara, tu me descontou, só que tu não pagou, me dá o teu comprovante para estar isso pendente. Mas quando tu é demitido, tem que estar tudo kits da parte do teu patrão. Aí não pode mais estar pendente de nenhuma, porque não vai ter mais nada vinculado àquela empresa, porque tu foi demitido. A relação do valor ou vai ficar pendente ou o banco vai te cobrar. O que eu aconselho a ti, abrir o olho, não vais diretamente parar de pagar. Isso é ruim. Esse empréstimo não tem uma taxa boa. 3% ao mês, para um valor grande ficar parado. Então, negocia. Vai no banco, senta com o gerente e fala, olha, eu preciso negociar esse valor, porque esse valor ficou agora que eu estou desempregado. Eu tenho aqui, vamos supor, pega 1/3 da tua rescisão, do FGTS junto e tenta arrumar a tua situação financeira para te dar o respiro financeiro. Desvincula do Dataprev, tenta pegar a mesma taxa e faz uma negociação antes de dever. O problema é quando tu deve, que aí tu tá na mão do banco. Porque o banco vai te cobrar um juros maior e vai fazer tudo. Tá, Vinícius, eu quero só entender. Se eu for demitido, ele pode me tirar do meu FGTS? A resposta é depende do contrato que tu assinou. Se for lá atrás, não, porque não tinha até julho, se eu não me engano. Julho e agosto até julho não estavam implementados o FGTS. Depois de um tempo, eu não lembro agora se foi implementado ou não ainda, mas eles não podem pegar. E da tua rescisão, também não, porque tu pode pedir a rescisão para pagamento em mãos, não consequentemente ser depositado na tua conta corrente. Tu pode pedir para pagamento em mãos e assim tu não paga. Existe essa possibilidade? Claro que existe essa possibilidade. É a teu acerto com o empregador. Olha, eu não quero receber nessa conta, eu quero receber em tal outra conta. Tu pode fazer isso. Só que o valor vai ficar pendente, vai ficar lá enchendo, inflando. E não deixa esse balão inflar cada vez mais. Gente, a maioria pegou no mínimo taxa 3% ao mês. Isso aí é altíssimo. Não te esquece que o valor vai ficar corrigindo o tempo inteiro. E aí depois, quando tu voltar a trabalhar, vai ser um problema pra ti, tá bom? Me comenta aí se tu foi demitido ou não e como é que tá o processo. Vamos aumentar esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like, seu canal e até o próximo vídeo. Obrigado, meus amados.